Você já ficou na dúvida se estaria fazendo o jejum da forma correta? E por causa dessa dúvida, possa até mesmo ter desistido de jejuar? Se a sua resposta foi sim, fique comigo até o final. Eu quero lhe esclarecer algumas dúvidas e te dar umas dicas. Eu sou o pastor Robson Carvalho, sou do Ministério Rafá, Ministério de Cura e Libertação em Belo Horizonte. Então vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16, o Senhor vai nos falar assim: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. O Senhor Jesus já nos deixa claro aqui que o jejum não é uma autopromoção. O jejum é algo entre você e Deus. Não é algo para você sair falando, para você expor. É algo em secreto. Amém? Dando sequência, se nós formos no livro de Marcos, capítulo 9, os versículos 28 e 29, a palavra vai nos falar: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus responde: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui o diálogo é após um episódio onde os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Por aqui nós podemos ver, então, o jejum é algo que tem que ser feito entre eu e Deus, algo em secreto. E nesse segundo versículo nós podemos entender que o jejum, ele é para alcançarmos coisas que não estão ao nosso alcance, digamos assim. Então, algo que está fora da minha capacidade, eu recorro então ao jejum. Quando eu jejuo, eu desligo a minha natureza carnal e eu me ligo à minha natureza espiritual. E vamos lembrar que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E esse em espírito nós só vamos conseguir passar para essa etapa quando nós estamos em comunhão, em intimidade com o Senhor. Dessa forma, nós teremos mais facilidade para poder estar seguindo com esse jejum. Mas vamos lá. Alguns tipos de jejum que são ditos na Escritura. Na palavra de Deus aparece o jejum só de água. É um episódio onde Jesus, após o batismo, é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Foram 40 dias apenas de água. Nós temos também o jejum parcial. Nós podemos perceber o jejum parcial com Daniel. Daniel fez o jejum das iguarias dos manjares do rei e comeu durante esse tempo somente legumes. E temos o jejum total. É um jejum mais radical. Esse jejum total nós podemos observar em Esdras 10:16, em Atos 9:9, em Esther 4:16. Mas esse tipo de jejum, o total, é aconselhável que você faça apenas sob orientação médica, se o seu médico te liberar. Vamos lembrar que nosso corpo ele é composto, já na fase adulta, até de 70% de água. Se eu fico sem ingerir líquidos, eu vou ter problemas sérios. Vamos imaginar uma pessoa com problema de pressão alta. A falta de ingestão de líquido vai lhe prejudicar muito. Ou você faz uso de algum medicamento, então seu médico tem que te liberar. Pode ser que essa medicação não permita que você fique sem se alimentar. Já o jejum só de água é um jejum mais tranquilo. O jejum parcial, da mesma forma. Então, fiquem atentos para essa questão. Amém? Mas vamos dar sequência. Alguns passos, então, para nós termos um jejum. Primeiro ponto, peça ao Espírito Santo para guiar o seu jejum, para ele te direcionar, para ele te dar forças, para ele te dar fome e desejo para continuar esse jejum, ou até mesmo iniciá-lo. Peça ajuda ao Espírito Santo. Um segundo ponto importante, determine o propósito do jejum. É muito importante nós termos um propósito.
Qual propósito eu vou estar fazendo meu jejum? Salvação da minha família? Uma resposta? Para que o Senhor abra uma porta? Uma direção? Então eu tenho que ter esse propósito do jejum. Um outro ponto, escolha o tipo de jejum que você vai fazer. Não só faça, vou fazer um jejum aqui, pronto, 3 dias, 1 dia, meio dia, 7 dias, 21. Qual tipo? Nós vimos aqui o parcial, só com água, o total. É importante que você tenha definido também o tipo de jejum que você vai fazer. E como quarto ponto, já complementando aqui, prepare o seu corpo para o jejum que você vai fazer. Se é um jejum mais longo, prepare o seu corpo. Vamos lembrar que no dia anterior você não pode comer de uma forma mais à vontade, digamos assim, porque você vai sobrecarregar seu corpo. No outro dia, em consequência, você vai ter alguns tipos de problema. Então prepare o seu corpo, vá reduzindo a alimentação, tenha uma alimentação mais leve, mais saudável, por sinal, porque quando você entrar no jejum, se ele for um jejum mais longo, o seu corpo já está acostumando, seu corpo já está preparado. Quinto ponto, declare o seu jejum a Deus. Declarar o jejum a Deus? Sim, declare para Deus. Quando você vai iniciar, converse com Deus. Diga para Ele, abra seu coração, rasgue seu coração, diga para o Senhor por que você está fazendo aquele jejum, como que você vai fazer aquele jejum, qual o tipo de jejum que você vai fazer. Senhor, eu me apresento, meu jejum vai ser assim, vai ser um jejum onde eu vou ingerir só água, vai ser por 2 dias, com esse propósito, isso, ou seja, fale com o Senhor. É importante que você fale com Deus, se declarando para Ele a respeito desse jejum. Um sexto ponto, muito importante, que às vezes nós deixamos passar despercebido. Passe tempo de qualidade com Deus. Não jejue apenas por jejuar. Cumpra também outras leis da palavra de Deus. Oração, estudo da palavra. O jejum vai estar lá. Tire um propósito, a leitura da Bíblia. Tire um tempo para você com o Senhor. Passe tempo de qualidade. Apenas não faça o jejum. Levantou, agradeceu, fez uma oração, estou em jejum e assim eu vou até a noite. E o tempo de qualidade com Deus? Você vai estar fazendo um jejum por fazer. O importante no processo de jejum é a motivação. É o tempo que você se dedica para o Senhor também. Isso faz toda a diferença no final. Amém? Um outro ponto. Apresente seu corpo como sacrifício vivo, em propósito diante de Deus. Como assim? Vamos lembrar. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu estou jejuando de algo e eu tenho que, além do que eu estou retirando no jejum, retire mais algumas coisas que possam tirar seu foco, que possam te atrapalhar. Vou dar um exemplo. Internet. Ou uma rede social que te leve tempo, um programa de TV, uma série que tome seu tempo, que esteja tirando você desse propósito. Locais tóxicos, se afaste de distrações. É importante você parar e separar um tempo para Deus, como vimos no tópico acima, durante esse jejum. Então, apresente seu corpo a Deus como sacrifício vivo. O sacrifício do jejum, mais esse outro sacrifício. Deus tem que ser prioridade. Outro ponto, peça ao Espírito Santo de Deus para que desate sua graça sobrenatural sobre sua vida. Que o Espírito Santo derrame sobre você unção. Peça ao Espírito Santo para falar contigo, para lhe mostrar. Peça ao Espírito Santo que lhe dê revelações, que lhe dê sonhos. Se você não sonha, peça ao Espírito Santo para restituir teus sonhos. Peça ao Espírito Santo que lhe dê direção. Peça para lhe dar visão. É importante termos essa comunhão com o Espírito Santo. É importante abrirmos nosso coração para Ele. Nono ponto.
Espere alguns sintomas físicos e emocionais. Vamos lembrar que você está em processo de jejum. Logo, o seu corpo vai entrar num processo de desintoxicação e é normal. Então espere uma dor de cabeça. Vamos, por exemplo, o jejum é de café. Para quem toma muito café, a cafeína é algo necessário. A falta da cafeína vai trazer uma dor de cabeça, uma inquietação. Então, é um reflexo do seu jejum. Pode ser que você sinta e vai sentir fome. Essa fome pode te trazer irritação. É reflexo de um sintoma emocional ou físico. Então, esteja preparado para alguns sintomas físicos e emocionais decorrentes desse jejum. E finalizando, último ponto. Faça o seu jejum de forma completa. Lá no primeiro tópico, você prometeu a Deus, então cumpra. É um propósito que você fez com o Senhor, então vá até o fim. E ao encerrar o seu jejum, o encerre, o entregue com orações, louvor, súplicas, gratidão. Louve ao Senhor. Seja grato ao Senhor por ter te sustentado nesses dias. É uma parte importantíssima. Entregue o seu jejum, mas de uma forma completamente diferente. Tire esse último dia para você louvá-lo, para você engrandecê-lo, para você glorificá-lo, para você agradecê-lo desse amor infinito, da misericórdia que ele tem tido de nós. Dessa forma, você pode ter certeza, o seu jejum será diferente. E você estará diferente no final desse processo. Amém? Então não esqueçam, façam sempre o jejum. É necessário, principalmente nos dias de hoje, sacrificarmos um pouco o nosso lado, a nossa natureza carnal, e irmos para o espiritual. Vamos lembrar que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é necessário que saiamos desse local tão confortável que é a natureza carnal e passarmos para esse lado espiritual, que é onde o Senhor vai se revelar, que é onde o Senhor irá fazer acontecer, que é onde o Senhor irá nos acolher, que é onde o Senhor irá nos fortalecer e nos direcionar no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Desejo que o seu dia não seja somente abençoado, mas que seja repleto da doce presença do Espírito Santo de Deus. Um fraterno abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.